E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será o sinal da aliança entre mim e a terra. A paz de Deus com toda a querida irmandade, e também com as visitas do canal. Posto essa obra no canal Obras de Deus. Deus seja louvado. Amém. Querida irmandade, visitas do canal, o Senhor me trouxe, enquanto eu contava uma última obra, a lembrança de uma obra que o Senhor fez, muito marcante. E estava eu aqui na comunhão, sabe, clamando ao Senhor. Eu quero dizer para a irmandade, as visitas do canal, o seguinte: o Senhor, Ele está no meio de nós, como você pode ver em outras obras. Inclusive, como eu disse, um restinho da obra anterior, talvez você pode escutar na próxima obra que o Senhor der de contar. Quando eu disse aí que o próximo emprego que Deus me deu, depois que o Senhor me tirou daquela empresa que estava me obrigando a fazer coisa errada, que fui levado na minha ingenuidade, que o Senhor abriu uma porta em qual o Senhor me fez gerente em 5 segmentos de negócio, depois daquela empresa, eu conto essa obra todinha aí, só os irmãos olharem aí em uma das obras anteriores. São tantas obras e tantas outras que o Senhor fez na minha vida, glória a Deus. Então eu quero contar essa obra agora, querida irmandade, porque, como eu disse para a irmandade, quando eu vim para Cristo, eu não vim por essa graça santa na congregação, Louvado seja Deus. O Senhor me chamou nessa graça santa pela dor, e eu vim por outra denominação. Mas o Senhor me chamou anos e anos depois e me convidou, falou assim: quero te fazer um convite, visita a minha igreja. E eu perguntei para o Senhor: que igreja é a sua, Senhor, para que eu visite? Aí o Senhor me disse: Congregação Cristã no Brasil. Louvado seja Deus, querida irmandade, mas eu quero contar uma obra que o Senhor fez. Santo é Deus. Lembrando que esse canal não tem nada a ver com a instituição que eu falei agora há pouco o nome dela. Ninguém me pediu para dizer nada. Ninguém, sabe? Na minha concepção, que sabem que eu sou dono deste canal é uma pessoa só. Uma outra pessoa eu comentei, mas foi uma pessoa aleatória. Louvado seja Deus. Uma pessoa que eu não conheço, mas de certa forma eu me senti desafiado, porque a pessoa dizia que não confiava, não acreditava em Deus. E tive pouco espaço de tempo para falar com essa pessoa. Eu falei: olha, busca esse canal X aí no YouTube, você vai ver algumas obras que eu conto que o Senhor fez na minha vida. Então, na minha concepção, só o meu amigo que é muçulmano, que provavelmente, grande amigo meu, está ouvindo todas as obras aí, que eu não vou citar o nome dele, que sabe que esse canal é meu. Se alguém aí desconfia e etc e tal, meus irmãos, me deixa quietinho aqui, louvado seja Deus, mas ninguém chegou em mim, glória a Jesus, porque a intenção do canal não é ficar conhecido, não é ficar... não, a intenção é contar as obras do Senhor, que o Senhor fez na minha vida. E poucas que eu conto aqui, que eu escutei algum irmão ou alguma irmã contar. Então, assim, a obra que eu quero contar para a querida irmandade, voltando aqui, sem mais delongas, foi quando fiquei por muitos anos, dentre vários setores dentro dessas outras denominações, como professor do ministério, a gente chamava de ministério infantil, lá se chama até hoje. Então fui muitos anos, eu cuidava, como se diz o outro ali, das crianças que sabiam ler. Foram muitos anos, muitos anos. É como se fosse o cooperadores de menores, não de jovens, só de menores. Louvado seja Deus. Todos os cultos dos domingos, nós tínhamos lá a salinha, igualmente. Eu nunca cheguei aí depois que montou na congregação. Igualmente existe na congregação, tínhamos as salinhas, tinham os meus auxiliares também, louvado seja Deus, que eu levantava ali perante as crianças mesmo, sabe, que o Senhor apontava para mim também. Tem tudo isso, querida irmandade. O Senhor me falou: visita a minha igreja. E eu perguntei, volto a dizer, e o Senhor citou para mim, com todas as palavras: Congregação Cristã no Brasil.
mas nós também somos templos do Senhor. O Senhor me chamou para a igreja dele, mas nós todos somos uma igreja do Senhor. A igreja somos nós, querida irmandade. Louvado seja Deus. Então o Senhor já trabalhava na minha vida há muito tempo, já estava na comunhão com o Senhor, desde quando eu vim para essa graça santa no Senhor, até antes da congregação, mas o Senhor me chamou para a igreja dele, me falou com as palavras dele, igual eu disse outrora, não vou repetir novamente. Então eu te convido também a fazer essa visita na Igreja de Deus, que é a Congregação Cristã no Brasil. Louvado seja, lembrando novamente que esse canal não tem o canal não tem nenhuma ligação com a igreja, com essa instituição, ninguém pediu para falar nada, essa é uma obra avulsa, é um canal avulso, eu sou membro dessa igreja, igual a todos, sentador de banco, um servo de Deus, glória a Jesus. É isso que o Senhor me mandou dizer, desde o princípio, quando o Senhor começou a falar comigo e eu a entendê-lo. Diga que tu és um servo de Deus. E assim eu tem outra denominação. E não vou entrar nessa parte, mas vou entrar na obra. Eu nem sabia desse termo de ser servo de Deus. Lá a gente chamava de homem de Deus, né? Não, sou um homem de Deus, para a mulher ela é uma mulher de Deus. E estava com esses alunos, com essas crianças, eram muitas crianças também, viu? E estava próximo do Natal. E eu também nunca preparei nada para mostrar para as crianças, nunca preparei nada do que ia falar para as crianças, mas era um culto, um cultinho, né? A qual levava a palavra de Deus ali para as crianças, ensinava, segundo o Senhor dava, era tudo do mesmo jeito, assim, da minha parte, né? Porque é igual aquela história, se você é o professor da sala, por exemplo, você provavelmente vai dar a direção de todas as coisas. Mas eu não dava direção, esperava no Senhor a direção. Esperava o Senhor apontar, esperava o Senhor falar, esperava o que o Senhor queria que eu falasse, qual que seria a direção a ser abordado ali. Então tudo sempre foi assim comigo, não foi diferente nessa graça santa. Aqui eu aprendi muitas doutrinas que outrora outras denominações muitas das vezes não fala que foi mudado, que doutrina não se muda, né? Mas esta ainda não é obra, mas faz parte da obra. Só para querer mandar de entender essa obra que o Senhor me aponta de contar, que então estava chegando próximo do Natal, nós não comemoramos Natal, etc e tal, a festa, etc e tal, mas lá se comemorava, né? Em outras denominações também evangélicas se comemorava. Então, assim, nessa data o pessoal troca esse presente, o pessoal dá presente, principalmente para as crianças, e nesse dia, antes de começar, acho que faltava assim de 15 a 20 dias, né? Talvez 3 semanas para o Natal. E o Senhor começou a me dar ali uma direção para falar com as crianças, referente a você orar a Deus, você pedir a Deus. O Senhor vai fazer o quê? Eu ponho a mão na orelha e falo, o que o Senhor faz quando você pede? E as crianças falavam, o Senhor ouve. E o que o Senhor faz quando o Senhor ouve o seu pedido? O Senhor te dá. Citava muitas das vezes tudo na comunhão com Deus, sabe? Tudo na comunhão. Citava muitas das vezes essa parte em que ao que busca, encontra, ao que pede, recebe, ao que bate, a porta abrir-se-lhe-á, e por aí, irmãos. Então, segundo o que o Senhor dava ali para falar para as crianças, o Senhor me parou numa parte ali, enquanto eu falava com as crianças ali, me explicava a Bíblia, interagia com as crianças ao mesmo tempo, né? Nossa, é muito gostoso estar na comunhão com Deus, junto com as crianças. Louvado seja Deus. Aí com isso, querida irmandade, visitas do canal, o Senhor me deu numa parte naquele dia em que falou para mim no meu coração, chama as crianças e anota todos os pedidos que elas querem. Eu vou resplandecer o meu poder. O Senhor falou comigo no meu coração. Eu falei, crianças, nós vamos anotar aqui cada um, assim, geralmente, se eu não me engano aquele dia, eu acho que eu devo ter na minha agenda, uma agenda guardada que eu tenho ali, eu não vou pegar aqui agora, mas eu talvez pegue. Não vou pegar não, os irmãos perdoam. Eu não sei onde está, vai tomar muito tempo, eu estou na comunhão aqui da obra que o Senhor me dá, a contar para a querida irmandade. E eu fui passando um por um, fulano de tal. Eu notava o nome do fulano de tal, já sabia a maioria do nome, né? Tinha uma rotatividade também, às vezes 5, 10 mais, 10 menos, 5 rotativos, 10 rotativos, mas ali tinha mais ou menos ali umas 20 crianças, 30 crianças que eram fixas. E com isso, às vezes mais, né?
E com isso eu anotei o nome de cada um e o que as crianças pediram, né? Uns pediram na época um PlayStation, outros pediram bicicleta, uns pediram patins, uns pediram tênis, uns pediram roupa. A maioria foi brinquedo, né? Uns pediram boneca. Aí teve uma irmãzinha que hoje eu já encontrei com ela um tempo atrás. Ela é casada, louvado seja Deus. É tão gratificante aquelas criancinhas, sabe, que você ensinou sobre a palavra de Deus. Você encontra ela anos e anos depois, casados, ou te chamam para ir no casamento, sabe? Você sabe que você fez às vezes mais parte na vida delas, ensinando a palavra, muitas das vezes que os próprios pais, eu digo com todo respeito. Mas é muito gratificante. As crianças te têm assim, você chega perto, sente até um calor no coração, sabe? Uma certa ligação assim de que você tá achando tão gratificante da parte de Deus te mostrar que a criancinha não desviou do caminho, que a criancinha cresceu no caminho, que a criancinha fala de Deus, que a criancinha, você sabe até que ela às vezes pega algumas palavras que você falava, que as pessoas não falariam. É muito gratificante. E com isso, anotei aqueles pedidos. Teve uma irmãzinha que eu também sei o nome, mas eu não vou dizer. Eu falei, e você, o que você quer? Ela falou assim, eu quero pedir para Deus uma casa. Meu pai e minha mãe não têm essa casa. E eles tentaram, não dá certo essa casa, o banco não dá certo essa casa, fulano de tal já orou nessa casa, não dá certo, ciclano de tal já orou, não dá certo, vou pedir uma casa. Eu falei, então tá, então nós vamos fazer isso hoje. Eu anotei o pedido de todos ali na minha agenda, sabe, como o Senhor me apontou no coração, de todas as crianças ali, e nós falamos agora, louvado seja Deus. O Senhor me dava para falar para ela assim, que todos oraram, né, as pessoas que eram lá de oração, as pessoas que o pai dela, a mãe dela, todos oraram, mas o Senhor ia dar a casa para a mãe dela e para o pai dela através da oração dela, que é a oração dela que o Senhor ia escutar. Glória a Jesus. E essa obra é para a honra e a glória do nome do nosso Deus, né? Louvado seja Deus. Sou um servo de Deus, santo é o Senhor. E hoje estou na igreja de Deus, santo é o Senhor, chamado pelo próprio Senhor. E com isso, cara, irmandade, visitas do canal, glória a Jesus, fiquem e continuem na comunhão em nome de Jesus, glórias a Deus. Aí nisso, anotei os pedidos, nós ajoelhamos, glória a Jesus, vamos pedir a Deus. E ficamos quietos, o Senhor me deu oração, o Senhor me apresentou e eu tive a particularidade com o Senhor, orei no meio daquelas crianças, elas ficaram ali, sabe, de joelhos, olhinhos fechados, ouvindo, e no final disse amém, glória a Deus também, glória a Jesus. E assim continuou ali o cultinho, tá? A gente chamava de cultinho infantil das crianças. E na outra semana, novamente, o Senhor me lembrou aquela situação. Eu levava a minha agenda, a maioria das vezes levava a minha agenda junto. E com isso, novamente, falei, vocês se lembram? Então hoje, mais tarde, nós vamos orar novamente, porque nós vamos exercer o que o Senhor fala. Nós vamos pedir, né? O Senhor vai ouvir. E o Senhor vai fazer o que quando a gente pede alguma coisa para o Senhor? As crianças todas juntas. O Senhor dá, o Senhor atende. Falei, é isso mesmo, irmãos, é isso mesmo, chamar sempre de irmãos, né? Louvado seja Deus. Aí com isso, cara, irmandade, visitas do canal, na terceira semana eu já não lembrava mais aquela parte, né? O Senhor dava outras coisas e tal. E se eu não me engano, na terceira semana eu ainda me lembrei. Me lembrei lá no finalzinho, gente, olha, vamos orar aqui e tal. Oramos. Eu já estava bem que esquecendo, sabe? Oramos. E depois esquecemos. Aí veio a próxima semana, né, que foi o Natal comemorado, que nós sabemos o que provavelmente, o que é comemorado, mas nós sabemos que a data pode estar errada, provavelmente, por que foi criado os presentes, essas coisas, né, idolatria, comércio, etc e tal, mas eu não vou entrar nessa parte, louvado seja Deus, santo é o Senhor, cada um tem sua particularidade com Deus, mas olhem na doutrina, santo é Deus. Não vou entrar nessa parte, querida irmandade. E passou esse período de Natal, passou a primeira semana, a segunda semana. Se eu não me engano, quase um mês depois, eu lembro do dia, mas eu não lembro falar que dia que foi, mas eu lembro de quando aconteceu. E eu lá esperando o Senhor, o que eu ia apresentar para as crianças, né? O que seria aquele cultinho a Deus, né? O que o Senhor daria ali para apresentar para as crianças, o Senhor me lembrou. O Senhor me lembrou e disse no meu coração assim: vocês não pediram lá no Natal atrás para que eu desse presentes? Não me pediram presentes? Aí na hora eu falei, nossa, crianças, deixa eu falar uma coisa com vocês, né? Eu falo assim, nossa, eu gosto mais de criança, louvado seja Deus, assim,
de brincar, estar perto, conversar. Santo é Deus, né? Essa semana mesmo, não vou sair da obra não, vou continuar a obra aqui. Mas ontem eu levei no carro um rapaz que eu acho que ele tinha problema, ele ficava, depois que soube meu nome, ele ficava me chamando. Fulano de tal, não vou falar meu nome. Aí eu, oi, a irmã dele, porque a mãe já está idosa, não cuidava dele, etc e tal. Não, fica calado, fica quieto, não sei o que. Ele tinha problema, sabe, assim, nessa parte. E eu falo, não, desculpa intrometer, eu não quero tirar a sua responsabilidade, nem sua autoridade, mas pode deixar. Aí ele falava meu nome, eu falei, oi. Aí ele falava uma coisa custando, eu até entendia, falava sim. Aí ele chamava meu nome de novo, fulano. E eu, oi. Aí ele falava alguma coisa assim, aí a irmã dele, que já estava cuidando do lugar da mãe dele, que já é idosa, e ele já aparentemente tinha ali seus 35 anos, né? Como uma obra lá que virou criança. Ele virou criança. Você vê a inocência, sabe, dele. É igual uma obra que tem aí atrás, se vocês quiserem ver, onde o senhor manda eu pôr uma obra para a pessoa escutar. Tem um desenho no carro, um retrovisor, um rapaz com a mão na cabeça. Mas voltando aqui para a obra, aí eu comecei a chamar ele, fulano. Ele, oi. Aí ele tinha um parente que chamava... eu esqueci, mas é um nome legal. Tipo, Ben, é o Ben. Você vai ver o Ben? Aí ele, vou. Eu falei, você vai tomar café lá na casa do Ben? Eu vou. Aí ficava, sabe, aquela conversa de nós dois e tal. Mas continuando aqui, querida Irmandade, visitas do canal. E com isso, querida Irmandade, eu me lembrei, sabe, crianças, deixa eu contar para vocês. Estou batendo aqui na perna. Deixa eu contar para vocês. Vocês se lembram do pedido que nós fizemos a Deus, que está anotado aqui? As crianças já levantam, deixa eu falar. Já via tudo do meu lado, com a mão levantada, querendo que eu deixasse eles falar, deixa eu falar. Eu falei, calma, eu vou aguardar todo mundo sentar. Ele, não, deixa eu falar. E eu fiquei caladinho, só olhando, sabe? Caladinho. E eles mesmos, senta. A gente sentava assim, meio em roda, bem grande, sabe? Assim, era um lugar bem espaçoso. Aí eles mesmos, você fica caladinho olhando para eles assim, sabe? Esperando com a carinha boa, só esperando. Aí eles já sabem, não, senta. Um já vai chamando o outro para sentar, ficar quietinho. Aí eu falei, então vamos começar por aqui. Aí como estava numa certa roda que me fugiu o nome certo, que não é um quadrado alongado, me perdoe aí, não sei o nome agora, não me fugiu essa questão. Aí eu peguei e falei, vamos começar aqui com o primeiro da lista, fulano de tal. Aí já levantou a mão, ficou levantando assim o dedo assim, pode falar. Eu lembro aqui que você pediu um PlayStation. Eu pedi um PlayStation. Eu pedi. E Deus me deu um PlayStation. Começou a chorar. Aí os meninos começaram a dar glória. Glória a Deus, glória a Deus. Uhul. Aí eu vou lá e o próximo aqui. Aí nós fomos lá. Eu pedi bicicleta. Eu pedi bicicleta e Deus me deu a bicicleta. E nós, glórias a Deus, aleluia, santo é Deus, glória a Jesus. Os meninos dando glória, pulando, quase dando cambalhota para trás, sabe, de alegria. E eu de olho ali, claro que não ia dar cambalhota, né? Podia machucar. Mas virar uma piruletinha com a cabeça no chão assim, de alegria, sem machucar ninguém, sem se machucar, né? Fazer o quê? Aí, glória a Deus e tal. Aí o próximo, e nisso, uma menina chorando. Aí o próximo falou, aí ganhou também bicicleta, ganhou PlayStation, ganhou roupa, ganhou o sapato que queria. Irmãos, louvado seja Deus, santo é o Senhor. Dá até vontade de chorar lembrando dessa obra que o Senhor fez. E nisso todos ganharam e tá lá fulano de talzinha, né? Que eu sei que ele lembra, tá na ponta da língua o nome dela aqui. E ela chorando, eu falei, e você? Deixa eu olhar aqui. Você? O que você pediu, fulano? Eu já sabia, né? Mas o que você pediu? Ela chorando, custando, eu falo, eu pedi uma casa. Desse jeito, sabe? Chorando. E eu falei, e aí? Deus deu a casa pra mamãe e pro papai. Nossa, esses meninos, eles jogavam os negócios assim pra cima, sabe? Deles, tipo assim, estava com a blusa a mais, além da blusa de frio, jogava pra cima, glória a Deus, aleluia, santo, glória a Deus, Deus é bom. E ficava fazendo tipo assim, igual coisa de menino, que leva a mão pra trás até no peito um monte de vezes, falando, tipo assim, agradecendo. Mas Deus com a glória naquele lugar. E eu peguei e falei com todos assim ao mesmo tempo, então como é que é? Quando a gente precisa de alguma coisa, o que a gente faz? Eu fazia assim com o dedo na boca, mostrando pro céu. Nós pedimos. O que Deus vai fazer quando você pede? Eles colocaram a mão na orelha igual eu colocava.
vai ouvir. Aí eles até me imitavam, falando, e o que é que Deus vai fazer quando te ouve? Deus vai te dar. Então o que é que nós temos que fazer? Pedir para Deus. Nossa, que glória. Santo é o Senhor, meus irmãos. Me lembro dessa obra que aconteceu. Santo, santo, santo é o Senhor. E todos ganharam, irmãos. Todos ganharam. Nós clamamos a Deus, nós sabemos que o Senhor abriu as portas, que Ele quis abrir. Santo é o Senhor na vida de cada criança. Ali, querida Irmandade, às vezes tinha crianças que iam para o culto até para se alimentar, querida Irmandade, porque às vezes não tinha condições de se alimentar. Santo é Deus, santo é o Senhor. É muito importante essa parte também, até mesmo com o evangelismo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então foi isso, Irmandade. Essa obra que o Senhor fez no meio das crianças, na verdade, né? E eu convido você aí, no nome do Senhor Jesus, volto a te dizer, quer ouvir o Senhor? Quer ouvir os conselhos de Deus? Quer que o Senhor próprio fale com você, né? Às vezes usando um servo de Deus, diferenciado, eu falo com todo o respeito. Ninguém é melhor do que ninguém perante Deus, mas o próprio Senhor me chamou para essa graça santa na Igreja Congregação Cristã no Brasil. Louvado seja Deus! E volto a dizer, esse canal não tem nada a ver com essa instituição, ninguém pediu para falar nada. Eu simplesmente estou contando uma obra do jeito que o Senhor apontou a obra. O Senhor fez essa obra. Já vi muitas crianças daquela época lá, santo é Deus. Hoje elas sabem, algumas sabem, que eu congrego a Deus na igreja que é um pouquinho mais para baixo da onde que eu congregava em outra denominação. Mas o Senhor fez essa obra no nosso meio. É muito importante tirar um tempo para falar com as crianças, ensinar sobre a palavra, mas direcionado pelo Senhor. Porque não é muito falar que nós seremos ouvidos. Não, tem que estar na comunhão, o Senhor tem que te dar uma direção. E assim você vai lendo a Bíblia antes disso. Não é bem estudando para preparar para alguma coisa, não. Mas vai lendo o que a palavra te diz, preste bastante atenção no que a palavra fala. Louvado seja Deus, não tenha duas atenções, mas é uma atenção somente na palavra de Deus. Ora antes, entra na comunhão com o Senhor. Quem sabe o Senhor vai te usar nessa parte aí. Sinto muita saudade de poder falar com as crianças nessa parte. Gosto demais das crianças, mas louvado seja Deus, né? O Senhor vai fazendo a obra aí. Vamos ver o que Deus prepara mais para frente. Meus irmãos, não vou me estender mais. Peça a cara Irmandade, se possível aí. Se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para você receber uma notificação de uma próxima obra que o Senhor apontar. Quem sabe eu me lembre alguma coisa depois de postar essa daqui, alguma coisa mais que aconteceu, que o Senhor me mostre depois, eu posso contar um pouquinho no começo da próxima obra, assim como o Senhor tem dado ultimamente. Se eu contar para a querida Irmandade, eu tenho vivido, graças a Deus, o sobrenatural de Deus quase todos os dias. Mas volto a dizer, se o Senhor um dia você estiver na comunhão, o Senhor te colocar esse canal em oração, não o canal, né? Mas o canal também, colocar assim esse servo de Deus, a família, a casa em oração, ou serve a Deus. Como que eu posso dizer para a cara Irmandade assim, ore por mim? Não. Porque, por exemplo, se eu conheço o Senhor, e eu conheço o Senhor, segundo aquilo que o Senhor mostra, se eu falo com o Senhor, e eu falo com o Senhor, muitas coisas eu não falo aqui para não parecer heresia, mas cada um tem sua particularidade com Deus que às vezes não comenta. Muitas das vezes o Senhor me dá sim de falar com o Senhor. A palavra diz, seria achado de vós quando me buscares de todo o vosso coração. Louvado seja Deus. E como que a gente vai pedir alguém para falar com o Senhor por nós, se nós conhecemos o Senhor, que é uma verdade? Louvado seja Deus. Mas a gente sabe que nós estamos numa luta constante, querida Irmandade. O inimigo não brinca de ser inimigo e Deus não brinca de ser Deus. Se um dia você estiver aí na comunhão, o Senhor te falar, ora por sua família, por seus amigos, ora por nós, se Deus tocar assim. Louvado seja Deus. E volta a dizer, o inimigo não brinca de ser inimigo, cara Irmandade. Interceda por sua casa, você está numa guerra constante. Mas descansa o seu coração no Senhor, vai congregar. Convido-vos todos em nome do Senhor Jesus. Visita a igreja de Deus, visita a igreja do Senhor. Glórias a Deus. Tem a obra aí dizendo visita a minha igreja. O Senhor me chamou e eu perguntei para o Senhor, falei assim, Senhor, qual que é a tua igreja para que eu visite? E o Senhor me disse, Congregação Cristã no Brasil. Querido Irmandade, se você escutar essa obra, escute essa obra lá que você vai ver que se fosse com os meus próprios pés, seria, eu acho que a última, eu nem iria visitar nunca.
mas o Senhor me mandou visitar. Eu não falo isso para honra e glória da igreja, eu falo porque o Senhor põe de contar essa obra também. Louvado seja Deus. E volto a dizer, esse canal não tem nada a ver com essa instituição, não tem nada a ver, tem a ver com as obras de Deus na minha vida, as obras que o Senhor põe para contar. São todas verdadeiras, todas. Eu posso contar do mesmo jeito aqui, desde quando o Senhor me colocar com as minhas faculdades mentais perfeitas, eu posso contar onde que tiver. Talvez eu conte com os detalhes a mais, porque eu estou tentando ultimamente a dar uma resumida, uma enxugada para não ficar tão grande. E essa foi a obra, querida Irmandade, que Deus colocou de contar. Ore por sua casa, por sua mãe, por seu pai, por seus filhos, por seus amigos. Ore pela Irmandade, ore pelo ministério, ore pela obra de Deus na face da terra. Glórias a Deus, ore pelos governantes, ore diante de Deus. Glórias, salabachurialaias, santo é o Senhor. Ore, clame a Deus. O Senhor, quando você pede, o Senhor ouve. E o Senhor, aquele que bate, a porta abrir-se-lhe-á. Aquele que pede, recebe. Ao que busca, encontra, querida Irmandade. E se você está na dúvida, te chamo, vai congregar nessa determinada denominação que eu comentei. O Senhor vai te mostrar qual que é. Procura saber os dias de culto e vai. Mesmo se for gemendo, chorando, vai, cara Irmandade. Eu fico lembrando dessa obra que eu acabei de contar. Eu estou segurando aqui porque a glória de Deus é tremenda, é tamanha, cara Irmandade. E o Senhor cuida de nós o tempo todo. Mas lembre-se disso, soldado e soldada. Você está numa guerra, não brinca nessa guerra. Descansa no Senhor, espera nele. Tudo mais ele fará, cara Irmandade. Mas vai congregar, vai saber de Deus. Pergunta para o Senhor as coisas que você tem dúvidas e vai congregar. Não fala nada com ninguém, cara Irmandade. O Senhor está vivo em nosso meio. O Senhor está no meio de nós, cara Irmandade. Alabaraço e alá. E o Senhor está no nosso meio, meus irmãos. O Senhor está no nosso meio, meus irmãos. E guarda, põe seu dinheiro na sua casa. Ninguém quer seu dinheiro, não. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos, não vou me estender. Santo é o Senhor. Esta é a obra, meus irmãos. Glória a Jesus. Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus.